I will give a few introductory words in just a little bit, but first let me say good morning and that I Eu bring vou you falar pouquinho greetings. para vocês sobre a introdução, mas primeiro eu quero dar bom dia e obrigado por vocês estarem aqui. I bring you greetings from our president, Eu Dr. Adam trago- Wright, Eu trago para vocês a saudação do presidente de lá da and our chancellor, Dr. Gary Cook at Dallas Baptist e também University. o chanceler, que é Dr. Gary Cook. Gary Cook, senhor Gary Cook lá do DBU. And I also bring greetings from a gentleman that we know, Luis de Jesus. Eu também trago saudações de Luiz Jesus, que vocês conhecem. He is very sorry that he cannot be here Ele this está muito morning. triste que ele não pode estar aqui com vocês essa manhã. This week he just returned from El Salvador and today he flies back to Ele acabou Brazil. de chegar de El Salvador e está indo para o Brasil. So he is Hoje, traveling quite a lot então, for tá Dallas viajando Baptist muito, University. pelo Dallas University. Está precisando fazer muita coisa lá. You know, it was Luis who actually introduced me to Pastor Ney Foi o some Luiz, 3 da years verdade, que me ago. introduziu para o pastor Ney alguns anos atrás. And since then, our friendship has grown as well as our partnership between our two E de lá para cá, não organizations. só a nossa amizade cresceu, mas também a relação com as nossas organizações. And so I want to thank Ney for your leadership Eu quero agradecer ao over Ney the pela sua Baptist liderança Brazilians. no meio dos brasileiros aqui. And our dream right now E o nosso sonho agora is that we would host this conference in the coming years. é que nós possamos ser aqueles que vão hospedar essa conferência nos próximos anos. And we daqui pray a in uns anos. faith that God makes that dream a reality. Ney. Nós estamos orando para que Deus faça desse sonho uma realidade. Well, I want to thank you for inviting me to speak with you Eu this quero agradecer morning. por vocês me chamarem para estar aqui nessa manhã. And I want to also thank you for sending your students to Dallas Baptist E eu quero agradecer University. também por vocês enviarem os seus estudantes para a nossa universidade. Last year in Asheville, I had the first time to attend this conference. No ano passado, em Asheville, eu tive essa primeira conferência de estudantes. And there was a young man named Abrao Lucas. E tinha um garoto novo lá chamado Pablo Lucas. Abraão Abraham, Lucas, yes. Abraão, Desculpa. He came, but he did not know what God's plan was for the next steps in his life. Ele veio, mas não sabia qual era o plano de Deus, os próximos passos da vida dele. And we started talking and forged a plan. E nós então começamos a conversar e fizemos um plano junto, forçamos um plano. I'm happy to report that he's now a student at DBU. E eu quero falar para você agora com muita alegria que ele é um estudante lá na DBU. He has a job on campus, Ele tem um trabalho lá no campus. and he has scholarships to pay for his E ele bills. ganhou também uma bolsa para poder estudar ali com a gente. So it's incredible how God gives a dream and then brings it to reality. E é interessante como Deus dá um sonho e forma desse sonho uma realidade. But Abraham is not the only Brazilian student at Mas o DBU. Abraão não é o único estudante brasileiro que está ali. We have around 700 international students and around 70 Brazilian Nós students. temos mais ou menos 700 alunos internacionais, sendo que 70 são brasileiros. So we have a strong Brazilian Baptist Nós temos community at uma DBU. comunidade batista brasileira bem forte lá no DBU. 5 of those students are actually in my program. 5 desses estudantes estão no meu programa. And that's what I was going to reference in my introduction. I am a Bible teacher, Isso que eu ia falar na minha introdução, eu sou um professor de Bíblia, but I'm also a director of the Global Leadership mas também Program. sou o diretor do sistema global de liderança. Yes. And in that program, we're training students to work in cross-cultural E contexts. nesse programa a gente ensina os estudantes a como trabalhar em nações diferentes, nessa maneira transcultural de ser. We're preparing them to live in international Nós estamos settings. preparando esses estudantes para viverem em centros internacionais. They become leaders of non-profit organizations and Eles businesses. se tornam líderes de organizações sem fins lucrativos e também outras organizações de They negócio. become missionaries and E eles pastors. se tornam missionários e pastores. And these are truly global leaders. E eles são líderes mundiais, globais. From our program, we have students in America and Chile. No nosso programa nós temos estudantes na América, no Chile. We have students who've graduated to go to England and Sierra Nós temos Leone, alguns que foram para a Inglaterra e para Serra Leone, in South Korea and India. na Coreia do Sul e também na Índia. In fact, I think Antarctica is the only continent we don't have a graduate Na on verdade, eu acho que na Antártica é o único lugar que nós não temos nenhum aluno graduado lá ainda. yet. Ainda. So I do thank you for really the partnership between our organizations, Então agradeço a vocês pelo esse relacionamento nas organizações, but mostly our partnership in Jesus Christ. mas eu agradeço muito a Deus pela a nossa parceria em Jesus Cristo. And it's on that note that I now address you as E pastors. é nessa nota que eu quero falar com vocês agora como pastor e para pastores. Given my background in theology studies and cultural studies, Olhando então aquilo que eu aprendi em teologia, na história de teologia e na história
and cultural E studies. também cultural, teologia e estudo cultural. Aham. We now want to take a look at Joseph. E agora eu quero olhar com vocês a vida de José. And we want to see this godly global leader E eu for gostaria what que he você is. olhasse comigo esse líder global por quem ele é. First, I want to remind you briefly of a timeline of Joseph's life. Primeiro eu gostaria de lembrar para você sobre as partes do tempo de José, as fases da vida dele, o tempo da vida dele. And then from his life, we will draw out 4 character qualities that we should model. E daí, dessa linha do tempo dele, eu quero tirar para vocês 4 caráteres da vida dele, características do caráter dele para que vem para nós. They are qualities that help his dreams become E realities. isso ajudou que ele tivesse os seus sonhos se tornando em realidade. And then we will make application E aí for vamos the fazer a pastors. aplicação para nós pastores sobre isso. So let's be reminded of Joseph's life. Então vamos lembrar um pouco sobre a vida de José. First, Joseph is born in Padan Aram to Jacob and Rachel. Primeiro ele nasceu ali em Padã Arã de Jacó e Raquel. And from an early age, he learns how to shepherd from his father. E daí então, mesmo novo, ele aprendeu como ser pastor através de seu pai. As his father shepherded Laban's flocks. E assim como o seu pai também tomava conta das ovelhas de Labão. He sees his father's stewardship over possessions. Ele vê como é que o seu pai tomava conta das possessões, das coisas que ele tinha, da propriedade. And he begins to learn the faith of his E father. ele começou então a aprender a fé do seu pai. But then Joseph moves to the promised land. Mas daí então ele mudou para a terra prometida. And his teenage years are spent in Shechem and Bethel. E agora como adolescente ele gastou esse tempo ali em Shekel e Betel. And this time he watched his father set aside the foreign gods. Então ele viu como o pai dele deixava de lado os deuses de outras nações. He watched his father make a firm commitment to serve Yahweh alone. Ele viu como é que o pai dele servia a Deus, o Deus único, né? Keep Yahvé. in mind that at this time Isaac is still alive. Lembra que nesse tempo Isaac ainda estava vivo. So he's hearing from his grandfather Isaac the stories of Abraham. E ele está ouvindo do seu avô Isaac sobre Abraão. During this time, the faith of Joseph is firm and established. Você tem que entender que nesse tempo, então, a fé dele estava firme e estabelecida. But the story takes a turn at age 17. Mas então, com 17 anos de idade, essa história muda um pouco. Ela faz uma mudança, ela tem uma His curva. father favors him and gives him a long, beautiful coat. O seu pai gosta mais dele, dá coisas maiores para ele, dá para ele um casaco muito bonito, colorido. Joseph begins to have dreams, prophecies of the future. E ele então começa a ter sonhos, profecias sobre o futuro. And he believes these dreams and reports them to his E ele father. acredita nesses sonhos, ele fala desses sonhos para o seu pai. His father ponders these in his heart, O seu pai então pensa nisso no seu coração, ele guarda isso no coração e pensa sobre isso. but his brothers reject the Mas os promise. seus irmãos rejeitam esses sonhos. Out of jealousy, they fake his death E por ciúme, então, eles começam a fazer algo e fazem de conta que ele morreu. and sell him into E slavery. vendem ele como um escravo. In the next stage of Joseph's life, he becomes a slave to Potiphar. E então ele se torna um escravo de Potifar. But yet God blesses him in his oversight of all Potiphar's E house. mesmo assim, Deus vai abençoando ele quando ele está olhando sobre a casa de Potifar. It is to Potiphar's advantage to give more responsibility to Joseph. É vantagem, é bom para Potifar dar mais responsabilidade para José. But again, Joseph is mistreated. Mas ele novamente é maltratado. He's accused of sexual assault by Ele é Potiphar's acusado wife. então de cometer um assalto sexual sobre a esposa de Potifar. And as a result, he's thrown into the worst prison E cell. daí então ele é levado para a pior cadeia que podia existir. But even there, God blesses Joseph. Mas mesmo lá, Deus abençoou José. He rises to become responsible over the prisoners. E ele então cresce, agora é responsável pelos prisioneiros que estão ali. He even shepherds the people in jail. Ele agora é pastor de pessoas na cadeia. And he serves the cupbearer and the baker. E ele então serve ali o copeiro e o cozinheiro do rei. By interpreting those dreams, he's now promoted to vice chancellor. E agora então, interpretando esses sonhos, depois que ele interpreta isso, ele vai então, se torna o vice-presidente, né, a pessoa em segundo lugar ali. He stands before Pharaoh and gives the interpretation of Pharaoh's dream. E ele vai então para Faraó e dá para Faraó a interpretação dos sonhos de Faraó. But he is also a visionary.
mas ele também é um cara visionário. because he has a plan on what to do with Pharaoh's dreams. Porque ele tem um plano com o que fazer com os sonhos de Faraó. For 7 years, he prepares for the famine, Por 7 anos ele se prepara para a fome. and he prospers the land. E ele então faz com que a terra prospere. And in the first year of the famine, his brothers come to meet him. E no primeiro ano dessa fome, os irmãos dele vêm e o encontram aqui. He Ali. recognizes his brothers, but his brothers do not Ele recognize him. reconhece os seus irmãos não o reconhecem. He sends them back to the land of Ele os manda Canaan de to volta bring Benjamin with para him. Canaã para trazer Benjamim com eles. When they do return, he is reconciled with his brothers. E agora quando eles voltam novamente, ele tem reconciliação com seus irmãos. Joseph then brings his father and all their family to Egypt. José então traz a seu pai e toda a sua família para o Egito. And while Joseph is buying the livestock and the land from the Egyptians for Pharaoh, E agora, enquanto ele está comprando, né, e investindo naquelas terras ali do Egito, he's de Faraó, blessing God's people in the land of Goshen. ele também está abençoando o povo de Deus nessa nova terra que He eles gives estão. his family land and many E ele flocks. dá para a sua família não só terra, mas também muitos rebanhos. And God blesses his E family. Deus abençoa a sua família. The last part of Joseph's life, the most amount of years, are all summed up in a sentence. Ok, a última parte dos anos dele também estão guardados em uma sentença. And it regards how he buried his father, E tem a ver como ele enterrou seu pai, how he provided for his brothers, como ele continuou provendo para os seus irmãos, and how he passed on his faith to his e como children. ele passou a sua fé para os seus filhos. So now with this timeline in mind, let's draw out 4 qualities of Joseph. Agora, com essa linha do tempo na sua cabeça, vamos pegar 4 qualidades de José. We want to talk about his spiritual growth. Primeiro, vamos falar do seu crescimento espiritual. We want to talk about his cross-cultural skills. Queremos falar também das suas habilidades transculturais, We want to talk about his savvy leadership. da sua liderança perspicaz, And lastly, his family e também legacy. o seu legado duradouro. So first, let's talk about his spiritual Primeiro, growth. vamos falar sobre o seu crescimento espiritual. Let's talk about the faith of Joseph. Vamos falar sobre a fé de José. Joseph is elevated in the book of Hebrews, chapter 13. José foi elevado, foi lembrado também no livro de Hebreus. Though many persons of faith sinned in Scripture, no sin is recorded of Joseph. Mas muitas pessoas são mencionadas no livro da Escritura, mas não tem nada mais sobre José. It doesn't mean that he didn't sin, E não fala sobre o pecado dele. Não quer dizer que ele não pecou, but Scripture is trying to highlight him as a person of incredible mas a faith. Escritura mostra ele como uma pessoa de uma fé elevada. Think about the injustices done against him. Pensa na injustiça que foi feita contra ele. His brothers were jealous of him. Os seus They're jealous of him. seus irmãos tinham ciúmes dele. They sold him into slavery. Eles venderam ele como escravo. Potiphar's wife falsely accuses him. A esposa de Potifar acusou ele injustamente. He's wrongly thrown into Ele prison. foi jogado na cadeia. He's forgotten by the Ele foi cupbearer. esquecido lá In all of these, he does not lose his faith. e não perdeu a sua fé apesar de tudo isso. In all of these, he does not accuse God of E em nada injustice. disso ele acusou Deus de injustiça. Rather, later we will see he gives glory to God Mas depois for vamos the ver que ele injustices deu glórias a Deus pelas injustiças, because it strengthened his faith. porque elas deixaram a sua fé mais forte. Let's talk about Joseph's stewardship. Vou falar sobre a sua maneira de dar. Joseph saw all under his care as a steward. Ele via tudo que estava debaixo dele para controlar realmente como alguém que era uma pessoa que tomava conta daquilo. Joseph was not an owner. Ele não era o dono. He was not entitled. Ele não estava dizendo que isso aqui é meu. He was always a servant. Ele era um cara que servia. Even as vice chancellor of Egypt, he Mesmo saw como himself as vice-presidente a do servant. Egito, ele via como uma pessoa que ele era um cara que servia. He is the servant in the New Testament who multiplied the talents. Ele então é visto como uma pessoa que multiplica os talentos no Novo Testamento. Think about Joseph's forgiveness next. Pensa na maneira que ele perdoava. He didn't become bitter. Ele não ficou amargo. He didn't hold a grudge. Ele não segurou a amargura e ficou com He did raiva not das pessoas. withhold forgiveness. Ele não segurou de não perdoar. Rather, he forgave his Mas na brothers. verdade ele perdoou os seus irmãos. He forgave the Ele cupbearer, perdoou também o copeiro. and we assume he forgave Potiphar's wife E as well. também podemos acreditar que ele perdoou a esposa de Potifar.
Joseph also had a view of God's sovereignty. Mas ele também tinha uma visão sobre a soberania de Deus. Joseph understood that God is working behind the scenes. Ele entendeu que Deus trabalhava por detrás dos bastidores. All of these events were designed by God for good. Tudo que aconteceu foi algo que Deus já tinha desenhado para o bom, para o bem. His perspective is that God is in charge. A perspectiva dele é que Deus estava no controle de tudo. God is providential, Deus é aquele que providencia tudo. and God controls all things for good E for his Deus chosen ones. controla tudo para o bem daqueles que ele ama, que ele quer. You see, Joseph's faith, his spiritual growth was unshakable. Você pode ver que a fé dele e também o seu crescimento espiritual, ele não tremia, ele não balançava. His spiritual life was the foundation on which Sua vida everything else espiritual was é built. a fundação onde tudo foi formado, foi It was criado. his faith, not his success, Foi a that he sua builds fé, his identity. não o seu sucesso que criou a sua identidade. Second, let's look at his cross-cultural Segundo, skills. eu quero olhar com vocês as suas habilidades transculturais. Scripture tells us when Joseph came to Egypt, he learned the language. As escrituras diz que quando ele veio para o Egito, ele aprendeu a língua do Egito. And though he knew Hebrew when speaking with his brothers, he used a translator. E mesmo que ele sabia o hebraico para poder falar com seus irmãos, ele usou o tradutor. That means he immersed himself in the culture. Quer dizer que ele entrou, ele mergulhou na cultura do Egito. He communicated as a native Ele would. comunicava como se ele fosse um nativo do Egito. He did not resist the culture. Ele não resistiu à cultura. He didn't fuss about the Ele culture. não falou mal, nem ficou brigando com a cultura. He didn't talk about how wonderful it was back in Ele não Canaan. falava quão bom era lá em Canaã. He saw that Egypt was where God had planted him, Ele viu que o Egito foi onde Deus o plantou. and he was going to grow. E ele ia crescer ali naquele lugar. Notice that Joseph even changed his wardrobe. Olha que ele também trocou o His wardrobe. clothes. Aí ele trocou a sua maneira de vestir. He looked like an Egyptian. Ele se parecia com o Egito. He talked like an Ele Egyptian. falava como egípcio. He embraced what it meant to be Egyptian. Ele abraçou tudo aquilo que significava ser um egípcio. But pay careful attention. Mas presta atenção, bastante atenção nisso. Though he embraced the culture, Mesmo que ele abraçou a cultura, he did not compromise his ele convictions. não comprometeu a sua convicção. Just like Daniel in Babylon, Assim they como stayed Daniel na true to Babilônia, God. eles ficaram firmes e verdadeiros ao Senhor. He also took a foreign wife. Ele também pegou uma esposa de outro país. He married an Egyptian. Ele casou com uma egípcia. So when I moved to Germany, I married a German. Quando eu mudei para a Alemanha, eu casei com uma alemã. Does anybody know why this soccer ball is here? Ah, Is this? So tell them last year I referenced that my wife is German. ok, no ano passado ele disse que a esposa dele era alemã. And I bragged about Germany beating Brazil. E aí ele quando começou a falar sobre a Alemanha bater no Brasil. So I'm wondering if this is a prophecy of revenge. Você acha que isso aqui é uma profecia de revanche? But that's a dream. Mas isso aqui é um sonho. We'll see if it becomes Vamos ver reality. se esse sonho se torna realidade. Okay. 7-1, So 7-1. yeah. Okay. In Germany, we sank down roots. Na Alemanha, nós Planted. We did not anticipate leaving that country. Ok, quando eles foram para a Alemanha, eles não antecipavam sair da Alemanha. Então eles começaram a plantar ali a vida deles, começaram a ficar ali. We weren't always thinking, when will God move us Eles elsewhere? estavam pensando, Deus vai levar a gente para outro lugar? Joseph was not thinking, when do I go back to Canaan? José não ficava pensando, quando é que eu vou voltar para Canaã? Joseph was calling Egypt home. Ele começou a chamar o Egito de sua casa, seu lugar. And when you start calling a place home, you minister to the E people quando você around you. começa a chamar o lugar que você vive de sua casa, você começa a ministrar nas pessoas que moram ao seu redor. They become your flock Eles to começam a take ser care of. o seu pastoreio, as suas ovelhas para tomar conta. They are no longer the enemy, they Eles are não são your mais people. inimigos, eles agora são as suas pessoas. Joseph was culturally skilled and adopted that culture. Ele tinha então, ele adotou aquela cultura e se tornou parte daquela cultura. Let's talk next about his savvy leadership. Vamos falar sobre a sua liderança
a perspicaz. First, Joseph was an incredible manager. Primeiro, ele era um excelente gerenciador. Ele He era um had ótimo gerente. incredible potential, and Potiphar recognized it. E ele tinha também um potencial muito grande para conhecer as coisas e ver com antecedência. The more responsibility Potiphar gave to Joseph, the more Joseph was Quanto mais blessed. responsabilidade era dada nas mãos dele, mais ele fazia. The more God blessed Potiphar through Joseph. De mais que Deus abençoava Potifar através de José, Everything Deus in abençoava. Potiphar's house was committed to Joseph. tudo ali na casa de Potifar estava debaixo da liderança de José. Think about that. Pense nisso. That means accounting and budget matters. Posso pensar que aquilo que é as finanças de lá. tudo He que- understood the Ele entendia as finances. finanças de lá. He understood the HR and conflict among the people in Ele the entendia house. também os conflitos entre as pessoas que trabalhavam ali. He could plan for the future and cast a vision. Ele podia planejar para o futuro e jogar a visão daquele tinha. He could plant and sow in a way that brought Ele prosperity. podia plantar e colher de uma maneira que trazia prosperidade. He was a very able manager Ele era who homem- multiplied Ele his era um homem possessions. muito bom em gerenciamento, ele multiplicava aquilo que tinha nas suas mãos. But he didn't get wrapped up in the success Mas ele não ficou agarrado, envolvido no sucesso, because he always had an eye for the people. porque ele tinha o olho para as pessoas. He was a servant leader. Ele era um servo, mas era um líder. He cared for those people around him. Ele se importava com as pessoas que estavam ao seu redor. Even while in prison, he did not think about his own terrible life, Mesmo quando ele estava na prisão, ele não pensava na sua vida terrível. que but aconteceu rather com ele. he had compassion and sympathy for the Mas ele cupbearer tinha and the baker. compaixão por aqueles que estavam ali, o copeiro e o cozinheiro do rei. Joseph had far more to complain about. Ele tinha muito mais para fazer reclamações, Yet rather than speaking, he opens his ears and mas ao listens. invés de falar, ele abriu seus ouvidos e ouviu as pessoas. Joseph is also a visionary. Ele também era um visionário. He not only saw the future, he planned for Ele it. não somente viu o futuro, ele planejou para o futuro. And he saw the 7 years of plenty as an opportunity to prepare for the famine. E ele viu então que há 7 anos de produção, de abundância, ele viu aquilo como planejamento para os 7 anos de fome que haveria. Joseph's leadership was not live for the moment. Ele não era um líder que vivia para o momento. It was rather live for what is coming. Ele vivia para o que vinha à frente. Essa é a liderança dele. That means he not only had a dream, but he knew how to bring it to reality. Não somente ele tinha um sonho, mas ele sabia como tornar esse sonho uma realidade, trazer esse sonho à realidade. And he didn't just start implementing that reality, he brought it to completion. Ele não somente começou a implementar aquela realidade, ele levou aquela realidade a ser completada. Ele fez aquilo que ele estava realmente planejando. Lastly, Joseph had compassion and took care of all the people in the land. E também, por último aqui, ele teve compaixão e tomou conta de todas as pessoas daquele lugar. As Pastor Josue said last night, he didn't ask for immigration status. Aquele pastor José falou ontem à noite, ele não perguntou sobre o seu status migratório. He cared for the Egyptians and the migrants. Ele se preocupava com os imigrantes e também com os egípcios. Think about that. Pensa nisso agora comigo. The Egyptians are not really his people. Os egípcios não eram realmente o seu povo. He is actually the foreigner. Ele, na verdade, era aquele que veio de fora, o And yet he imigrante. takes it on himself to care for the people Mas in the land ele he's living. tomou para ele mesmo tomar conta das pessoas que moravam naquele lugar. He cared equally for the citizens of Egypt and for the E foreigners. igualmente, ele se preocupava com os egípcios e com aqueles que vinham de outros países. Lastly, let's look at Joseph's family legacy. Ultimamente, deixa eu olhar para vocês então aqui agora sobre o legado dele. First off, he cares for those who are above him. Em primeiro lugar, ele se preocupava com aqueles que estavam acima dele. He honors his father in his Ele death. honrava o seu pai. He E honrou obeyed- o seu pai na sua morte. He obeyed the law of the Lord, didn't he? Ele obedeceu também a lei do Senhor. Ele não obedeceu? He's honoring father and mother. Ele também honrou o pai e a mãe. But he doesn't just care for those above him, Mas ele não se preocupava só que ele estava acima dele. he cares for those beside him. Ele também se preocupou que ele estava ao seu lado, mesmo nível dele. He provides for his siblings. Ele então providenciou para os seus irmãos. He gave them jobs. Ele deu para eles trabalho, He gave them land. deu para eles terra, He gave them forgiveness. deu para eles também o perdão. He promised not retaliation. Ele prometeu que não ia retaliar. He promised reconciliation. Ele prometeu reconciliação e não retaliação. But Joseph also cares for those who are under Mas também him. José se preocupava porque ele estava debaixo dele, abaixo dele. Cares for his children up to the 4th Ele se generation. preocupou com seus filhos até a 4ª geração. Scripture says that Joseph saw his
How As many escrituras greats is dizem, that? That's like great, something like three greats, It- 3 great grandchildren. a escritura fala que ele viu até a sua quarta geração. And how did he care for them? E como que ele se importou com eles? The scripture says he gave them a promise. Ele deu para eles uma promessa. He A escritura reminded diz. them that the promise God gave to Abraham, Isaac, and Ele Jacob. lembrou para eles a promessa que Deus deu para Abraão, Isaac e Jacó. That God will bring them up out of Que Deus os Egypt tiraria and take them do back to the Egito e promised land. levaria para a terra prometida, Canaã. Of all the things Joseph could have provided for his family, he provides them with his faith. Tudo que ele podia ter dado para sua família, ele deu para sua família uma coisa muito importante, a sua fé. He wanted them to believe in the Ele promise-keeping queria God. que eles acreditassem e crescem naquele Deus que mantém as suas promessas. The last few scriptures about Joseph's life highlight that legacy. As últimas escrituras que falam sobre José falam sobre esse legado dele. Not his career pathway, Não sobre a sua carreira, o que aconteceu. not his economic success, Não sobre o seu sucesso econômico. not his title, Não sobre o seu título. not who he knew. Não quem ele conhecia. It was his faith that was remembered. Foi a sua fé que foi lembrada. And believe me, Joseph had a lot to brag about. E deixa eu falar com você, ele tinha muita coisa para se orgulhar e falar sobre. But his perspective is it's not me who is accomplishing this. Mas aquilo que ele, na sua maneira de ver, não foi ele quem conseguiu aquilo. Joseph says it is God who is working all these Ele things disse, through foi me. Deus que fez tudo isso através de mim. So what about you, Pastor? E você, pastor? How do we apply this to your life? Como podemos aplicar isso para as nossas vidas? Well, let's start with the foundation of Joseph, developing the spiritual Vamos life. começar então sobre a fundação de José, que é desenvolver a fé. I want to encourage you in a few areas. Deixa eu te encorajar em algumas áreas. Remind yourself you are a steward, not an owner of your Lembre flock. que você não é dono das suas ovelhas, mas você é um servo das suas ovelhas. Do not let your ministry success tempt you to think you are the one doing it. Não pense, não deixe que o sucesso do seu ministério leve você a pensar que é você que está fazendo. Do not take for granted the opportunity you have in front of you. Não tire vantagem dessa oportunidade que foi colocada na sua frente. For your soul's sake, be a happy and joyful leader. Para o bem da sua alma, seja realmente um líder que é alegre e confiante. Remember Joseph's many troubles, Lembra dos problemas de José, but what he's remembered for mas is lembra, his faith. ele foi lembrado pela sua fé. Think about your cross-cultural skills and how to develop them. Pense nas suas habilidades transculturais e como você pode botá-las em exercício aqui. Don't forget you are Brazilian. Não esqueça que você é brasileiro. Don't forget, though, you're living in Não America. esqueça também que está vivendo na América. Don't idolize either country. Não tenha nenhuma das duas contas como seu ídolo, Honor your home country, mas você honre a sua nação onde você nasceu. but embrace the culture of the country Mas you're living in, abrace, né, a cultura dessa nação que você vive. but never compromise your Mas nunca convictions. comprometa a sua convicção no Senhor. Hone your leadership skills. That's our fine-tune, hone, develop your leadership skills. That's the next one. Desenvolva a sua maneira de liderar, o seu talento em desenvolver essa liderança. There may be different resources and tools and technology here in America that you're not familiar with. Talvez aqui na América tem tecnologia e ferramentas diferentes que você não está acostumado, não usava no Brasil. Learn to use those resources. Aprenda a usar esses recursos. Leverage those resources and those networking relationships to advance the kingdom of God. E faça isso para você adiantar e levar à frente o reino de Deus. Use essa network, esse relacionamento que você tem com outras pessoas aqui também. Shepherd well the people under your care. Seja realmente um bom pastor das pessoas que estão debaixo do seu proteção. Identify their talents and gifts Identifique os talentos delas and give them areas of e responsibility dê in para the essas church. pessoas áreas de responsabilidades na igreja. You can't do it all, Você não pode fazer tudo nor were you intended to e do it você não all. pode tentar também fazer tudo. Let the body of Christ work together. Deixa que o corpo de Cristo trabalhe junto. Lastly, leave a lasting family legacy. E finalmente viva o legado duradouro da sua família, o seu legado duradouro. Have you thought about what your legacy will be? Você já pensou qual o seu legado será? Has you thought about
how your life will be summed up when you die? Você sabe como que a sua vida alguém vai falar de você quando você morrer? Já pensou? Joseph's life is not summed up by his worldly successes. A vida de José não foi sumarizada naquilo que ele fez no seu sucesso. May our lives not be summed up by our ministry careers. Que a nossa vida também, a nossa vida não seja vista só naquilo que nós fazemos no nosso ministério. May we be remembered by how we pass the faith on to our flock. Mas que nós possamos ser lembrados de como nós passamos a nossa fé para as nossas ovelhas. But more than that, think of one last thing. Mas mais do que isso, pense numa última coisa. Not only did Joseph have qualities that we should imitate, Não somente ele tinha qualidades que nós precisamos imitar, but his whole life is an example and type of Christ. mas a sua vida completa é um exemplo e tipo de Cristo. His whole life is to point people to the coming Jesus. Sua vida completa foi para apontar para Jesus, para a vinda de Jesus. So are you doing all that you can to point people to Jesus? Você está fazendo tudo o que você pode para apontar as pessoas para Jesus. Let it be said that everything about you points people to Eu espero que Christ. seja dito de você que tudo sobre você apontava as pessoas para Jesus. Pastors, may we learn from the story of Joseph. Pastor, que nós possamos aprender da história de José, May we learn from this dreamer. que também podemos aprender dos seus sonhos And may God make his dreams e que Deus possa fazer os seus a sonhos reality in us a realidade em nós, through Jesus Christ. através de Jesus Cristo. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Thank you.